Vamos nessa, né? Mais um encontro. As pessoas vão chegando, mas como eu já sei que estamos já começando a nossa conexão, e eu espero que fique gravado no IGTV esse nosso encontro, eu vou começar a colocar algumas coisas que eu vejo como sendo importantes para que nós possamos desenvolver essa segunda parte do medo. Vou dar o tempo, evidentemente, para que entrem as pessoas, mas já vou começar. Olá, Carol. Já vou começar a desenvolver coisas da live de segunda-feira passada. Por que que eu resolvi fazer o medo parte 2? E eu acredito que eu ainda faça o medo parte 3. Eu recebi alguns questionamentos. Eu recebi algumas dúvidas durante a live e depois que me foram enviadas. Então, eu estou aqui para que nós possamos desenvolver esse tema. Teve uma frase que eu coloquei na live passada que despertou muita curiosidade. Esta frase ela não é minha, ela é de autoria do meu mestre, meu querido Dr. Stefano Sabetti. E a frase é: corajoso é aquele que não tem medo de sentir medo. Eu recebi alguns questionamentos com relação ao como assim sentir medo, não tem medo de sentir medo? E aí você vai ver pessoas que dizem assim, mas eu não sinto medo de nada. Ou, não, eu tenho muito medo. Então, eu sinto medo, eu tenho medo, eu não tenho medo. E o medo começa a tomar uma característica de algo, parece que é um personagem, né? Assim como se cria personagem para Deus, se cria personagem para diabo, se cria personagens para uma série de coisas, né? A imaginação cria esse personagem medo. Né? Porém, medo é um processo fisiológico, biológico, ortopédico. Medo é um processo de fibrilação nervosa no nosso sistema. Somos moléculas. E moléculas que funcionam com dois únicos movimentos: expansão, concentração. Volto e estarei sempre retomando esse ponto. Quando há a expansão, já existe a concentração. Não há separação. Eu não vou assim, agora eu me expando, agora eu me concentro. Não. Quando eu me concentro, eu estou me expandindo. E quando eu me expando, eu estou me concentrando. Este é o pulsar da vida. Como nós viemos recebendo códigos de educação, códigos de informação que nos levaram, nós, humanidade, a separar esses dois pulsares, porque
ou eu raciocino, ou eu imagino, ou eu percebo, ou eu sinto, ou eu busco lógica no que eu estou fazendo. Tem sempre um ou no meio da história. E por isso nós vamos nos distanciando do pulsar vital. Este pulsar vital, que é a energia que faz com que nós possamos existir, no sentido de sistema único. Tá? Somos um sistema único de saúde. Nós somos um sistema que se autoajusta, que se autorregula, que se autoalimenta, e que tem dentro de si todos os processos pulsáteis que nos conduz à expansão e concentração. Unidos, em uníssono. A expansão nos dá o hipertônus, a concentração nos traz o hipotônus. Quando estamos no processo de concentração, e a minha mão certamente talvez exemplifique bem isso, eu estou com um movimento concentrado e ao mesmo tempo com um movimento expandido, se eu for olhar para o lado de fora da minha mão. Se eu olhar para dentro, eu vejo fechado. Se eu olhar para fora, eu vejo aberto. Sim, é assim. O meu coração, órgão, quando faz a sístole e a diástole, não tem sístole ou diástole. Se isto acontecer, você infarta na hora. Então, você vai ter sempre um movimento que joga o sangue para fora, ao mesmo tempo que recolhe o sangue que vem, o sangue venoso. Então, não há essa divisão, não há essa separação. Ora, diante disso, o que é o medo? Nós temos vários caminhos para enxergar esse movimento biológico, fisiológico, anatômico, ortopédico, porque ele está em todas essas vertentes, tá? São vertentes, são visões, e o medo está em todas elas porque ele é parte do nosso sistema. Então, veja bem, precisamos desse movimento de expansão, concentração, para gerar excitação molecular, celular. Por que precisamos? Para que não haja um colapso. Eu preciso desse movimento. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Isso é um movimento excitante. Isso é um movimento que nos dá tensão necessária, tesão para viver, motivação, revitalização, tudo vem dessa excitação molecular. E esta excitação, ela nos desperta para uma série de captações sensoriais, perceptivas, intuitivas, porque quando você gera esse atrito, essa excitação dentro do seu sistema, as suas águas se aquecem, você evapora e você observa coisas que você não tinha observado há 2 minutos atrás, você vê coisas diferentes, você, ao revitalizar o sistema, você capta coisas diferentes, novas, totalmente novas. Isto chama-se renovação de energia. Ora, se esta excitação não tem espaço para vir para fora, para
evaporar, para fazer você evaporar, porque somos água, né? Esquentou a água, você vai evaporar. Quando você vai evaporar, você vai em busca de algo que te atrai, que você nem sabe por que atrai. Vem do coração essa renovação de sangue, de artéria, né? Captou, absorveu pelo cérebro, pelos sentidos, foi para dentro, processou no coração, moveu todas as águas internas, porque as cadeias musculares não deviam ser para fechar, e sim para processar. E no que processa, você descobre o quê? Novas sensações, novas emoções, novos desejos, novos sonhos, novas imaginações vão surgindo. E você precisa experimentar essas coisas novas, sem imaginar que aquela experiência que você vai ter naquele momento é para o resto da vida. Não é para fechar a caixa, não é para trancar a emoção dentro do seu coração, dentro da sua caixa torácica, dentro por detrás da sua pele. Não. É para experimentar, é para vivenciar. E se você for para esta experiência, para esta vivência, coberta de conceitos, de regras, de dogmas que você leu aqui, leu ali, ouviu de cá, você não vai experimentar. Você vai utilizar aquela excitação para realizar coisas pautadas em ideias alheias, baseadas em regras alheias, em dogmas alheios. E se esse espaço da experimentação, da experiência, da vivência não acontece na infância, nos 4 primeiros anos da existência, se você não tem o apoio necessário para viver essas emoções, dizem os neurologistas que você vai levar aquela vivência enclausurada, encapsulada dentro de você para o resto da sua vida. Pois então, esse encapsulamento da excitação é o medo. Porque quando você vai para a excitação, você vai com medo. O medo está ali com você, porque ele é a excitação. Ele é a excitação. Eu tenho uma coisa que... Tem uma frase do livro do Dr. Stefano, onde ele diz: a excitação transforma-se rapidamente em medo quando nos é negada a possibilidade de exteriorizar esta excitação. Então você tem a excitação. O medo deriva do latim periculum. Então, quando você tem aquela excitação, todo o seu sistema diz para você assim: você está em perigo. E nada excita mais do que o perigo, o risco. Só que com o passar do tempo, se você não amadurece o seu processo emocional para viver essa excitação, você vai começando a catalogar os seus desejos, os seus sonhos, ou seja, as suas excitações, como sendo algo proibido. O perigo, ele deixa de ser motivação para ser barreira, entrave, para você não ir além, para você ficar aquém
da sua potência. Então você tem medo de sentir medo. Porque se você sentir o medo, você vai cair nesse processo de excitação. Só que com o passar dos anos, nós já estamos tão dogmatizados, tão direcionados para caminhos que não fomos nós que buscamos, que fica difícil romper essas barreiras. O medo a excitação vai ficando na molécula, vai impedindo essa molécula de pulsar. Então, ora você vai com tudo, vai com a lança, vai para a guerra. Aí você vai confrontar, você vai discutir, você vai polemizar, você vai construir histórias e mais histórias que te motivem a ir lá, só não vai viver a verdade. Você vai dizer para você que você não está sentindo medo, que você não tem medo, que isso não existe na sua vida. Eu passei longos anos da minha vida repetindo isso para mim, porque eu ouvi desde pequena. Quem sente medo é covarde, e você não é uma pessoa covarde. Por isso é que eu digo que essa frase, quando bateu nos meus ouvidos, dita pelo meu mestre, me sacudiu. Não, mãe, mas corajoso é quem não tem medo de sentir medo. Porque, veja, se você está numa situação qualquer e você começa a sentir essa excitação, ela pode te levar, para suavizar e para simplificar, pode te levar a uma crise de riso, pode te levar a uma crise de choro, pode te levar a reações muito estranhas, muito estranhas. E essas reações, elas vão receber rótulos. Tá doida, maluca, tá doida. Tá falando sozinha? Tá doida. Não é? Quantas vezes você vê uma criança falando com ela mesma para dar a ela a coragem necessária para ela viver o medo que ela está vivendo? O que será que essa criança ouve no entorno dela? Com quem você está falando? Não tem com quem. Eu estou falando. Não tem para quem. Eu estou simplesmente vivenciando essa excitação igual a medo que está aqui comigo nesse momento. Então você pode ter reação de arrepio, você pode ter reação de frio, você pode ter reação de calor, você pode de repente dizer eu quero comer não sei o quê. Ou seja, vai acontecer uma infinidade de ações, reações provenientes das suas ondas emocionais. Se você tiver apoio para vivê-las, esta excitação vai auxiliar você a unir tudo que o lado direito do seu cérebro te dá e tudo que o lado esquerdo do seu cérebro dá a você. Ou seja, você vai sentir, perceber, intuir, observar, absorver, e o outro lado vai começar a pegar tudo isso num grande caldeirão, misturando, e dali você vai dizendo, descobri o que eu vim fazer aqui. Eu agora sei o que eu vim fazer aqui. Mas vai que você constrói uma reta para seguir. Pacapum, 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 né? Não é isso que hoje em dia exigem demais dos jovens? Faz isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. Processou seus medos? Conseguiu ir fazer uma prova sentindo medo,
com apoio para sentir esse medo? Recebeu o colo para chorar as suas aflições? Para gargalhar sobre as suas alegrias sem precisar explicar? Ou para gargalhar diante de uma coisa que não foi nem um pouco agradável e chorar por outra que seja muito boa? Bom para quem? Quem está de fora diz assim, eu, hein? Nossa, ganhou um carro desse tamanho e está chorando? Por quê? Porque choro já foi catalogado como sendo uma coisa negativa. E risada é positiva. Então a gente pode estar deprimido, triste, totalmente fechado dentro de uma gaiola, mas se você estiver rindo, tá tudo bem. Você está rindo, você está feliz, né? Pois é. O que você está sentindo dentro de você? Com quem você vai conversar? Para quem você vai levar essas sensações que estão congeladas dentro de você? Os medos congelados, eles vão inibindo cada vez mais o processo molecular. Então existe aquela coisa assim, a molécula vai abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Se não há apoio, se não há realmente alguém, alguma coisa aonde você for construir uma partilha de diálogo, de abertura, porque precisa dialogar. Se não dialogar, não processa nada. Mas você pode dialogar com a nuvem, com o passarinho, com a pedra. Não vai te responder. Não tem esse nível de resposta. Tem outros níveis de resposta. Mas a verbalização necessita de ondas vibratórias para retornar a onda que saiu de você e você metabolizar razão, lógica, sensibilidade, sensorialidade, para que você vá extraindo de você as suas conclusões. Muito bem. Quando você chega a uma conclusão, o que representa você chegar a uma conclusão? Representa que você vai olhar para aquela conclusão e vai dizer para você, opa, vamos adiante. A conclusão chegada não é a ilha de parada. A conclusão chegada é para ser elaborada. Então você conquistou aquilo ali, naquele momento. E numa fração de segundo o momento já mudou. E você já pegou apoio daquela conclusão para seguir adiante com a sua excitação. Que é um contínuo, é um permanente. O nosso sistema não para de criar e recriar excitações. Bom, teve uma vez que eu participei de uma pesquisa muito interessante, aonde os pesquisadores estavam percebendo qual o tempo de resistência da molécula que forma nosso corpo, nosso sistema. Então, a cada vez que a molécula se expandia, ela levava uma cutucada com um filete de alumínio. E nós estávamos pesquisando através do microscópio. O que estávamos pesquisando era uma gota de sangue. E uma gota de sangue no microscópio, ela ganha vários movimentos. Se vocês tiverem oportunidade, vejam, porque é maravilhoso. É mais lindo do que qualquer obra de arte que vocês possam imaginar. Pois bem, a cada cutucada recebida nas moléculas desta gotícula de sangue, a cada cutucada recebida, as moléculas se agrupavam
e se encolhiam. Começamos, então, a cronometrar o tempo de concentração excessiva, porque ultrapassou o limite daquele pulsar, né? Aonde eu já falei para vocês no início da live que vem o quê? É contínuo, não tem separação, concentração, expansão. É um pulsar constante, permanente, papapá. Então, isso nos dá o tempo biológico, isso nos dá o tempo fisiológico e nos dá o biorritmo. Vamos criando uma ressonância com o pulsar do coração, com a respiração, etc, etc, etc. Pois bem, nesta pesquisa começamos a observar o quê? Que cutucava-se aquela gotícula de sangue, as moléculas se agrupavam e aí tinha um tempo X e elas começavam a abrir de novo. Dávamos um tempo para essa abertura e elas retornavam ao pulsar. Repetiu-se isso algumas vezes e fomos observando o quê? Que a partir do momento que essa molécula, que essa gotícula ia sendo cutucada em tempos regulares, este tempo de retorno à pulsação foi aumentando, até que chegou um momento em que a gotícula não expandia mais. Então, ela ficou com um excesso de concentração, que é o que chamamos de contração. Em contrapartida, como energeticamente esses dois movimentos se completam, não deixou de haver a expansão, só que não mais na gotícula de sangue. Então, a conclusão é que você vai vivendo, você segue adiante. Com esse excesso de energia retido dentro de você, com essa não mais concentração, mas contração, e em contrapartida, a sua energia medular, a sua energia vital, sai desse local onde há esse excesso de concentração, que é a contração, e vai construindo algo fora de você, que é você. Mas é você fora de você. Não é você consciente da sua razão, da sua lógica, dos seus medos, da sua excitação, da sua motivação. Não, é você que não sente medo. Não sente o que você capta, o que você percebe, o que você intui, porque lhe foi proibido sentir. E quando você sente, você quer que alguém diga para você o que é que você está sentindo. Como você está sentindo. E quando eu digo alguém, você vai procurar no livro. Você vai buscar no livro a explicação. Eu não sei, eu não sou capaz de descobrir sozinha. Eu tenho que ir lá procurar o livro. Existe uma diferença muito grande entre você procurar o livro, hoje em dia não é livro, é Google, né? Tudo que se quer saber vai ao Google. Para que sentir? Para que processar sentimento? Não precisa. O Google responde. Ele vai dizer para você o que você está sentindo. Tá? Porque quando você vai buscar informações no livro, no próprio Google, se você vai sabendo o que você está sentindo, se você já amadureceu o seu estado emocional, se você viveu os seus medos sem medo de senti-los, sem catalogar,
sem usar isto como truque para deixar de sentir o medo, porque tem muito disso, né? Constrói-se histórias. As histórias são truques. Para quê? Para você não sentir. Porque para sentir, basta fechar o olho e sentir. Mais nada. Só que para você fechar o olho e sentir, você precisa de apoio. Porque se você não construiu esse apoio dentro de você nos 7 primeiros anos da sua vida, do 0 aos 7, sendo que do 0 aos 4 é mais fortalecido, e daqui a pouco eu vou dizer por quê, para sair dessa redoma, para sair desse ciclo vicioso, se você não tiver apoio, você não vai sair, não tem como. E eu vou agora adentrar em um outro caminho do medo, né? Porque será que eu não vou adiante se eu não tiver apoio? Deixa eu dar uma olhada aqui nas pessoas que entraram. Beleza, se passou meia hora. Olá, Charmênia, Caroline, Olga, oi, Ana, Renata, Bia. Oi, Beta, minha filhota, oi. Buenos, vamos lá, vamos dar continuidade, né? Então, por que será que sem apoio não saímos desse cassete de energia que não nos permite vivenciar as nossas excitações, medos, né? Bom, porque nós vamos nos acomodando naquilo que nós já conhecemos, já sabemos. Caminhamos e vamos construindo mecanismo de defesa, mecanismo de ação. O princípio da vida é ação-reação. Esse princípio vital, como eu falei no início da live, que vem a ser expansão-concentração, ação-reação, expansão-concentração, e que é tudo embolado. Muito bem, esse movimento que é a totalidade, esse movimento nos conecta, nos liga há uma energia maior, que é a energia universal. Nós somos átomos desta grande energia. Esta energia que gera, que dá apoio aos planetas, que dá apoio ao Sol, Lua, somos do sistema solar, temos outros sistemas por aí afora. E temos uma energia universal que rege tudo isso. E nós somos parte disso. Nós somos uma poeirinha bem pequenininha disso tudo. Tá? Se somos poeirinha, olha, vamos somar aquilo que eu falei antes, do pulsar, do concentrar, expandir, parari, parará, parará. Existe uma integração nesse pulsar, coração, cérebro, ações, movimentos, reações, emoções. Chegamos ao nosso soma e tudo isso funciona, é movido, é deslocado para lá e para cá e para lá pela potência medular que está dentro da ossatura. Por que é isto? Porque a potência medular vem do encéfalo, cérebro, que é a primeira coisa a existir dentro do corpo da mulher quando ela é fecundada e começa a gestar um bebê. A primeira coisa que começa a ser construída é a medula espinhal, que vem do encéfalo, né?
Então, esse encéfalo, que é esse agrupamento neural, vários e vários neurônios, que não param em nenhuma fração de segundo de pulsar, e que a cada pulsar queima uma infinidade de neurônios, abrindo espaço para a construção de novos neurônios. Olha a renovação que eu falei da excitação, né? Vocês podem imaginar, fecha os olhos um pouco, imagina isso, imagina essa profusão de movimentos dentro de você. Construindo a excitação, lógico, não tem outra coisa para construir. É tanto movimento para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, que é uma excitação constante e permanente. Então, eu não vou me excitar diante de nada. Eu sou a própria excitação. Eu sou a excitação de mim mesma. Mas como é que eu vou processar isso se eu me acomodar? Então, vamos lá, aquela vivência, aquela pesquisa, aquela experiência que eu acabei de narrar para vocês, de tanto levar cutucada, essa excitação vai ficando congelada dentro de você. E aí você vai continuar fazendo os princípios de ação-reação, só que separadamente. E aí você começa a dizer que a sua ação depende da reação do outro. Oi? Que o outro é responsável pela sua reação. Oi? Mas é comum, isso é comum. Isso é, digamos que a sociedade até é natural, né? Mas não é natural da sua própria natureza. Não faz parte da construção do seu sistema. Porque quem constrói a sua ação e a sua reação, o seu processo de expansão e concentração é você, através da sua respiração, através da sua entrega para as suas emoções, através da sua entrega para o seu pulsar e através da coragem de sentir medo. Sentir medo de falar, sentir medo de olhar nos olhos e tremer, sentir medo, é excitação. É excitação. E isso é que transforma a vida em vida pulsante, pulsátil, porque senão você se acomoda, você se congela, e chega uma hora você quer se movimentar e as articulações já estão torcidas. Aí você imagina, né? Por exemplo, eu posso imaginar que eu vou dar uma cambalhota. Eu posso imaginar. Mas eu sei que para fazer a cambalhota, para dar a cambalhota, eu preciso trabalhar meu corpo. Eu não vou levantar daqui de onde eu estou e vou dar uma cambalhota ali. Não. É preciso que o corpo esteja preparado para você viver os seus desejos. Se ele não estiver preparado, como é que você vai viver os seus desejos? Você vai precisar adequar os seus desejos à sua possibilidade psicobiofisiológica. E como você vai saber que capacidade é essa se você não trouxer a sua visão para dentro de você, para o seu interior? E o que impede você de trazer isto para dentro? São as retenções da cutucada, né? Vai sendo cutucado, segura, vai sendo cutucado, segura. Não falo, não vejo, não quero. Não, eu vou fazer de conta que eu não estou vendo, eu vou fazer de conta que eu não estou ouvindo. Ou eu vou ouvir, vou ver e vou lá brigar como se resolvesse alguma coisa, mas não vai resolver nada, e você cai numa depressão mais profunda ainda. Porque você não pode fazer, meu Deus do céu, o ser humano é tão prepotente. Por quê? Porque ele não usa a potência dele nele, nesse movimento de concentração e expansão. Ele vai usar para fora, no outro. E vai ficar insatisfeito. Vai ficar insatisfeito porque não vivenciou. Não construiu, não foi além.
não rompeu barreiras, ficou atrás da barreira, ao invés de ir lá experimentar. Aí vai lá, experimenta, não sai como gostou, volta para trás da barreira. É assim que nós somos, todos nós, tá? Muito bem, eu vou dar um tempo, como eu sempre faço, tá no tempo exato. E vou propor a vocês um momento de concentração para que vocês possam pegar tudo isso que eu dei aqui, trazer para vocês, permitir que metabolize, que haja um processo de metabolismo de tudo que vocês absorveram. E hoje nós vamos fazer uma brincadeira sempre uma brincadeira muito simples que eu trago para cá, né? Nós vamos pegar a mão direita e vamos passear. Deixa eu trazer para cá para facilitar. Olha, aqui na frente vocês têm a clavícula, né? É esse ossinho aqui, ó, que vem daqui, que ele tá ligado ao externo, até lá a pontinha do ombro, onde tem um ossinho que liga a clavícula lá na omoplata. Então, o que nós vamos fazer? Vamos nos sentar confortavelmente, deixar o braço esquerdo bem solto em cima da perna e vamos começar a brincar de tocar com a ponta dos dedos da mão direita este ossinho, a nossa clavícula. Vai tocando, vai observando qual dedo que você está usando, quais os dedos, e procure usar todos os seus 5 dedos. Cada hora um. Com isso você vai perceber a qualidade dos toques de cada um dos dedos da mão direita. Você vai observar se para tocar a sua clavícula você está subindo o seu ombro direito. Se estiver, não deixe o seu ombro direito levantar. Você vai percorrendo a clavícula esquerda com os dedos da mão direita, até chegar lá no ombro, lá no encontro da clavícula com o acrômio, e aí você segura o seu ombro esquerdo e fica respirando, sentindo tudo que vier para você. Solta a mandíbula, libera a língua, solta os lábios. Deixa o braço direito bem pesado e sente os dedos da mão direita firmes, segurando o seu ombro esquerdo. Olhos fechados, a cabeça vai soltando para baixo. Você vai se conectando cada vez mais com a pontinha dos seus dedos da mão direita. E você vai se conectar com o movimento da sua respiração,
com o pulsar do seu coração e vai observar o que você pensa, o que você sente, o que você percebe dentro de você. Quais os pensamentos que vão surgindo? Até você sentir o momento de soltar, deixar soltar, cair o braço direito sobre a sua perna, ao lado do seu corpo. Fica um momento se percebendo, se sentindo. Até você aproximar as duas mãos uma da outra. Massagear, tocar, até chegar o momento em que você vai esfregar uma mão na outra. E aí você vai começar a massagear a sua orelha, direita, esquerda. E no momento em que você vai massageando a cartilagem das orelhas, observa a diferença de toque da mão direita para a mão esquerda. E como você recebe essa diferença, de onde ela vem, por onde ela passa. Vai entrando em contato com aquele movimento de pulsar, concentrando, expandindo. Excitação. O que será? Se você consegue observar seu pensamento, sua ideia, suas sensações e percepções deste momento, você vai ser capaz de captar e absorver a excitação a qual eu estou falando. E a partir do momento em que você se mergulha e se entrega para esta excitação, conduz você para a formulação de alguma palavra que seja. Coloque para fora, escreva aqui, nesse instante, esta ideia que veio desta excitação. Esta palavra pode te dar muitas coisas. Deixe escorrer. Vamos romper a barreira do medo, mas não enfrentando a barreira. Vivencia este medo, este pulsar, esta excitação. Vivencia. Sinta o medo de falar, de expor, de colocar, e procure uma maneira de fazer isso tudo se transformar numa ação para fora de você. E coloque. Beatriz colocou vida, ar. Simples. Não busquem muitas coisas, apenas coloquem.
Eu retorno para você, Beatriz, o questionamento. Como o ar se processa na vida? Você trouxe vida e ar, duas palavras. Como você vê o ar se processando na vida? A Ana colocou toque. O que representa para você, Ana, o toque? Este toque que você sentiu agora, que veio para você, o que ele neste momento representa para você? Vamos deixar sair. Bia colocou caminhos de ida e volta. O ar na vida, para Beatriz, representa, neste momento, caminhos de ida e volta. Podemos dizer que, nesse instante, esta é a conclusão à qual ela chegou a partir do momento que brincou com a sua clavícula. A Ana respondeu o que o toque representa para ela nesse instante e ela falou: cuidado. Então, veja bem, começamos com a manipulação da clavícula, sentindo o toque, gerando o movimento de contato, nos observando, e aí daí começou a vir palavras, ideias, e elas vão se juntando à sensação, à percepção, e vão nos conduzindo para algum lugar. Charmênia colocou liberação. E eu recebo esta palavra e questiono para você o que vem a ser liberação para você neste momento, para que possamos construir o momento. Estamos construindo este momento com essas ondas de ir e vir. Eu vou até vocês, vocês vêm até a mim. Eu vou até vocês, vocês vêm até a mim. Vamos criando um processo de ressonância entre nós, afinando os nossos instrumentos. Eu fui ver a hora, estou vendo que estou chegando ao final do nosso encontro. Acredito que com essa partilha que eu tive aqui com a Ana, com a Bia, com a Charmênia, as outras pessoas que participaram não colocaram de volta, estão ainda nos seus processos. Eu acredito que vocês possam extrair dessa partilha que eu acabei de ter aqui o que vem a ser apoio para você vivenciar seus medos. Então aqui tivemos assim, o que eu posso citar como medo nesse momento? Você massageia a clavícula, você entra em contato com uma série de excitações, que são as sensações, as percepções. É uma infinidade de processos de excitação, que é o medo. E quando você começa a partilhar, a deixar sair de dentro de você, recebendo essa onda de retorno, você vai vivenciando o seu medo. Então, a vivência do medo não é uma coisa complicadíssima, né? E a partir do momento que a gente vai vivenciando, a gente vai se fortalecendo emocionalmente. Charmênia completou que liberação para ela é deixar vir.
deixar vir o que está sentindo, deduzo que seja, deixar vir tudo que vem desse toque, desse momento vivido, deixar, se entregar para o que sente, para o que capta, se entregar e tirar desta entrega as suas conclusões, ou seja, mergulhar na sua excitação e trazer dela coisas para a sua vida, dados novos para a sua vida. Eu vou finalizar, estou finalizando, lendo um pedacinho pequenininho do livro Princípio da Totalidade, do Stefano Sabetti, onde ele diz, em geral, sentimos medo quando cruzamos os limites da nossa identidade. Olha que lindo, né? Cruzamos o limite da nossa identidade. O que é isso? É aquilo que a gente não experimentou lá atrás. Então a gente vai, o nosso ego vai frágil, ele vai caindo ali para lá e para cá, não sei o quê. Quando você vai ultrapassar esse limite para você descobrir quem é você, onde está a sua potência, vem medo, é o novo. Nossa identidade habitual nos define, e a palavra define vem do latim fini, que significa limite, nos define por seus limites, ao contrário do amor, que nos define por potencial. Então, olha, o nosso ego nos define, nos mostra quem somos pelos nossos limites. O amor, que é esta energia que traz equilíbrio para o nosso sistema, nos define pelo potencial que nós temos. É aquela história de você catalogar, construir conceitos através do que você pensa sobre o que você vê, esquecendo de ver para construir o que você pensa. Observa, assim como vocês observaram a clavícula, observa o que você sente diante do novo. O que você sente diante do holo, que é a energia que te rege essa totalidade? E como é que você se constrói diante do que você sente? Agradeço profundamente a presença de todos que aqui estiveram comigo hoje. Mais uma vez, eu me coloco à disposição para que possamos partilhar cada vez mais. E que cada vez mais vocês encontrem espaço e caminho para a partilha do que vocês sentem. Entreguem-se ao sensório, ao perceptivo, ao intuitivo. Não constrói razão e lógica pautada e baseada em outra coisa que não seja no que você sente. Senão o medo cristaliza você. E aí vem o perigo da depressão e da síndrome do pânico. Um beijo grande para todos vocês e até segunda-feira, se Deus quiser.